Continuando, aqui ainda dentro desse tópico, além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores. Você lembra que eu falei sobre o conceito de discípulo? É aquele que imita, é aquele que faz a mesma coisa que o seu mestre faz. E eu disse que o foco do discipulado cristão é Cristo, não pode ser o discipulador. Mas eu também falei que naturalmente aquele que está sendo discipulado, ele tem de se apegar ao discipulador. Porque quando nós discipulamos, meus amados, está ali envolvido sentimentos. Sentimento de amizade, sentimento de confiança, né? Sentimento de apego. Mas o discipulador tem que tomar cuidado para que ele não seja o centro. E nós já citamos que o apóstolo Paulo, mesmo tendo esta relação de comunhão, de amizade, quem era o centro que o apóstolo Paulo ressaltava? Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha como ele sempre está apontando para Cristo. Mas também no discipulado está envolvido a comunhão, a amizade. Não tem como fugir desta realidade, meus amados. E o interessante, nós vemos algo extraordinário que demonstra isso. Por exemplo, Atos, no capítulo 21. Abra comigo lá e surpreenda-se com esse texto. Atos, capítulo 21 e o versículo 13. Atos 21, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 21, 13. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. O que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo estava com os irmãos na beira do rio. Estavam ali num tom de despedida. Ele estava indo para Roma. E ele sabia pela revelação do Espírito Santo que ele não voltaria mais. E ele diz isso para os irmãos que estão ali com ele. Nesse momento os irmãos começam a chorar. Copiosamente, abundantemente. E como o discipulado e o discipulador, né? O discípulo e o discipulador está envolvido ali, no discipulado está envolvido sentimentos, era o que aconteceu naquele momento. Eles começaram a chorar. E ele não se aguentou e diz: não façam assim, não magoem-me, não chorem. Que fazem vós chorando e magoando-me o meu coração? Observa que não somente os irmãos estão sentindo a perca, a falta, mas também Paulo está sofrendo, porque vai deixar os irmãos. Oh, meus amados, que essa seja a realidade também no nosso meio. Ainda ontem eu falei para um pequeno ponto de pregação a respeito disso. Nós somos uma família, a família de Cristo. Devemos orar uns pelos outros, devemos nos preocupar uns com os outros, e assim todos vão crescendo. Eu dizia para eles que eu queria vê-los no céu e queria que eles também me vissem no céu, ou seja, eu quero que todos nós estejamos no céu. Então, nesse texto aqui nós vemos isso que a lição está nos falando, que o apóstolo Paulo mantinha uma relação de comunhão e amizade com os discípulos e os seus cooperadores. Esse texto é extraordinário, meus amados, muito glorioso. Continuando ainda, uma lição importante, estou lendo, uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam, aí vem aquilo que eu chamo de requisitos para ser um discipulador. Requisitos para ser um discipulador. Quem pode ser um discipulador? Nós percebemos que um ponto aqui, que o apóstolo Paulo mesmo já citou, não pode ser um neófito, um novo na fé. Um novo convertido não pode discipular um novo convertido, porque ambos vão morrer espiritualmente, a não ser que haja uma intervenção divina, porque toda regra tem uma exceção.
mas a regra é que um experiente, né, vá ali discipular alguém. Então nós vemos aqui na lição os requisitos para alguém de ser um discipulador. Então vamos lá. Ele diz aqui: ser crente de verdade, alguém que realmente passou pelo processo da conversão, alguém que sabe o que é pecado, alguém que foge do pecado, alguém que tem na sua mente o seu passado e hoje vive em novidade de vida, é uma nova criatura, é o requisito para ser um discipulador. É uma pessoa idônea, uma pessoa sensata, uma pessoa equilibrada, uma pessoa sábia, uma pessoa prudente, uma pessoa que teme a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essas são as características de um discipulador. Um alguém que, como diz aqui, né, ame ao Senhor. Oh, glória! Alguém que ame ao Senhor. E alguém que ame a sua igreja. São pontos, são requisitos para alguém ser um discipulador, meus amados. Não vou me estender muito não vou para outro ponto, mas vou ficar ainda nesse daqui. Porque como alguém discipular um outro alguém para fazer com que esse alguém ame ao Senhor, sendo que ele mesmo não ama o Senhor? É impossível, é impossível. Então esses são os requisitos, meus amados, né, que um discipulador precisa ter para ser um discipulador. Continuando ainda, como um ponto que eu coloquei aqui como requisito, são os cursos de capacitação para discipuladores. Curso de capacitação para discipuladores, né? A igreja, as denominações precisam propor, trazer cursos de capacitação para as pessoas, para os irmãos, para a igreja, para que haja, meus irmãos, esta base, né, em uma igreja para discipular as novas pessoas. Vamos continuar aqui no nosso segundo ponto da lição, e tem como título o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. O primeiro ponto diz: a pregação, o ponto de partida. Então a pregação faz parte daquilo que é a missão da igreja. A pregação, o ponto de partida, é o início, né, por onde se começa a realização da obra de Cristo. Então a pregação, vamos lá, diz a leitura: pregar o Evangelho é o meio pelo que o Espírito Santo leva as pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com seriedade, intensidade e ousadia. A Igreja de Cristo expandiu-se assim. Ela tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos discípulos, como vimos anteriormente. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja. Por isso, ela foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a missão. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igreja nas casas, nas aldeias, nas cidades, e a igreja se multiplicava dia após dia, como está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 47. Então, esse ponto é interessante, né? Parece que está se distanciando da nossa lição sobre o discipulado, mas não. O discipulado, ele não existe
se não tiver a pregação do Evangelho. Porque o discipulado é o resultado, né, da pregação do Evangelho, ou a sequência, o discipulado é a sequência da pregação do Evangelho. Então, por que é interessante nós estudarmos a respeito da pregação, meus amados, sendo como o ponto de partida e tendo como sequência depois o discipulado? Porque a maneira como nós pregamos vai influenciar na questão do evangelismo, ou do discipulado, desculpa. Por exemplo, um certo pregador, ele diz que hoje gasta-se muito com discipulado. Por que gasta-se muito com discipulado? Porque estão tentando converter bodes em ovelhas. É forte o que ele diz, mas é a pura verdade. Porque o que é que acontece? As pessoas estão sendo atraídas não pelo Evangelho. As pessoas estão sendo atraídas não pela mensagem da cruz. As pessoas estão sendo atraídas não por causa de Cristo como Salvador. As pessoas não estão sendo convertidas. As pessoas estão sendo inseridas em uma denominação. Estão fazendo parte de uma denominação. Aí realmente eu concordo com ele. Dá trabalho tentar converter um bode em uma ovelha. Não vai dar certo. Então gasta-se dinheiro, gasta-se tempo, gasta-se energia e não vão conseguir. Mas por quê? Por causa do ponto de partida. A falha inicial está na pregação. Então, olha como a lição diz e como a Bíblia também nos fala. Pregar o Evangelho é o meio pelo qual o Espírito Santo leva as pessoas. Então, como é que as pessoas são convencidas pelo Espírito Santo? Por meio do Evangelho. O Evangelho, é por meio do Evangelho que a fé é gerada. Por exemplo, meus amados, Romanos, confira comigo, eu gosto de referências. Romanos, capítulo 10, versículo 14. Romanos, capítulo 10, versículo 14. Diz assim: como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Observe que há um efeito em cadeia, cascata. Uma coisa, ela implica na outra. E se não houver uma, a outra não haverá. Por exemplo, como as pessoas vão invocar a Cristo como Salvador? Como as pessoas vão invocar a Cristo como Salvador se eles não creem nesse Cristo? Como invocar? E ele diz assim: como crerão se eles nem ouviram? E como eles vão ouvir se não há quem pregue? Então tudo começa pela pregação. Quando alguém prega, eles ouvem o Evangelho. Quando eles ouvem o Evangelho, eles vão passar a crer. E quando eles creem no Evangelho, eles vão clamar a Cristo, eles vão invocar a Cristo. Senhor, salva-nos! Louvado seja o nome do Senhor. É a pregação. Como invocarão, como diz aqui, se não há quem pregue? A pregação, meus amados. Por meio da pregação. A pregação é o ponto de partida da realização da obra da igreja, da obra ou da missão da igreja nesta terra, culminando no discipulado. E esse discipulado é até, como nós já vimos, até o dia de Cristo, até o arrebatamento, até a vinda do Senhor Jesus. Mais uma referência com relação a essa verdade que nós estamos estudando sobre a palavra ou a pregação ser o ponto de partida. Romanos, capítulo 10, só que agora é o verso 17. Um texto conhecidíssimo dos irmãos. Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé é gerada dentro das pessoas, lógico, pela influência do Espírito Santo que faz elas compreenderem a palavra. Mas a palavra não pode ser negligenciada.
Então, como diz aqui, quando ela é negligenciada, quando ela é substituída, o final, o resultado também terá alterações. E é o que nós vemos hoje, meus amados, infelizmente. Lições que já se passaram. Nós falamos sobre a questão da conversão. Como as pessoas estão sendo convertidas hoje? Por um ambiente no emocionalismo. Cria-se um ambiente e leva as pessoas ao emocionalismo. Então as pessoas vêm a Cristo não porque elas foram conscientizadas de que são pecadores e precisam de Cristo para os salvar, porque senão resta condenação para elas. Não é por isso. É porque elas foram tocadas no emocional. Elas choraram, elas sentiram um arrepio. E evangelho, cristianismo, não é sentimento, é posição, é decisão. Cristo disse assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não foi alguém que sentiu um arrepio, chorou, se emocionou. Não, foi alguém que foi conscientizado de que é pecador e precisa de um Salvador. Então, meus amados, por isso que é importante nós estarmos estudando este ponto da palavra, da pregação, como um ponto de partida, porque vai influenciar ou vai interferir no discipulado. Por isso que nós vemos muitos bodes sendo trabalhados para serem gerados ovelhas, mas não vão conseguir. Então não podemos mudar, meus amados, aquilo que a Bíblia estabelece. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Então a pregação faz com que as pessoas creem em Jesus Cristo. Olha mais interessante dentro desse ponto aqui que a nossa lição ressalta. Nada, a lição diz, nada pode substituir a dimensão proclamatória do Evangelho. Nada pode substituir. E eu coloquei aqui, não pode ter outras demandas, envolvimento. Por exemplo, está em alta agora, você vai se lembrar do culto PET. Igrejas realizando o culto PET. Irmãos, seria cômico se não fosse trágico. Seria cômico se não fosse trágico. Tem um culto chamado Congresso para o Sucesso. Observa a decadência que nós estamos vivendo. Pegar um ambiente espiritual, religioso, e transformar em questões financeiras, dinheiro. Pegar um ambiente espiritual, um culto, um momento onde a igreja, o povo de Deus se reúne para adorar o seu Criador, um culto para cachorro, irmãos. São as demandas. Aí você vê várias e várias programações. Você já não tem mais cultos, você tem shows, verdadeiros shows. Os cantores estão virando produtos. Seria muito fácil, irmãos, seria muito fácil. Eu, como um empresário, tenho dinheiro, posso contratar qualquer cantor gospel desse e cobrar uma taxa X. E eu nem ser crente, como empresário, nem ser crente, mas vou ganhar em cima dessas pessoas muito dinheiro, diga-se de passagem. Porque tem quem consuma isso, infelizmente. E é o que está acontecendo. Empresários que nem crentes são. E eu não estou dizendo que isso seja correto, que no caso fosse um crente. Aí monta-se toda uma programação. Uma pregação com um pregador famoso. Cobra-se um cachê, cobra-se um ingresso ali. Seja para um show, seja para ouvir uma pregação. É assim que nós estamos. Infelizmente. Então a igreja ela está cambando, está indo para um caminho da bancarrota. Infelizmente, irmãos. Que Deus tenha misericórdia e que levante pessoas para fazer a diferença. Mas pelo andar da carruagem está muito difícil. Mas como diz aqui a nossa lição, nada pode substituir a pregação do Evangelho.
Tem muitos líderes jovens, pastores jovens, que eles vão pela linha do pragmatismo, e nós já falamos sobre o pragmatismo. Então, eles estão preocupados em agradar as pessoas. Eles estão preocupados em atrair pessoas, multidões, e tomam-se de estratégias que não são bíblicas. As pessoas estão sendo atraídas não mais pela palavra do Senhor, mas por um mundaréu de coisas, mas não mais pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei uma outra situação aqui, meus amados, dizendo assim, que nada pode substituir, como diz a lição, a dimensão proclamatória da igreja. A essência da igreja é proclamar. A essência da igreja é anunciar. O que diz a palavra, meus amados? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só que, como você bem sabe, nós estamos vivendo uma época da inversão. As coisas estão se invertendo, né? Como nós dizemos. Então, enquanto o texto, a vontade de Deus é ide, a igreja está vivendo o quê? Vinde. A igreja perdeu a sua característica, ou está perdendo? Está perdendo a sua característica de ir. E ela está na sua passividade esperando vir. Aí nós estamos o quê? Nas quatro paredes. Estamos vivendo nas quatro paredes. Talvez só quem mora aqui na cidade onde eu moro vai saber do que eu estou falando. Irmãos, nós estamos à frente de uma secretaria de missão. E infelizmente, a maioria das pregações dos grupos da nossa igreja é exatamente no dia em que nós fazemos o culto evangelístico, o culto pro lado de fora. Eu pergunto, não poderia colocar essas programações dos grupos em outro dia? Poderia. Só que não colocam por quê? Porque para nós não é a prioridade. Infelizmente, para a maioria das pessoas aqui da minha cidade, da igreja, não é a prioridade as missões, o evangelismo. E isso é triste, uma situação dessa, meus amados. E essa é a realidade do nosso contexto, não está restrito somente aqui. Mas que Deus desperte a igreja, que Deus traga um avivamento genuíno, verdadeiro, que resulte em uma igreja que proclame, uma igreja que pregue o evangelho verdadeiro e genuíno, e que saia das quatro paredes, irmãos. Nós estamos presos, trancafiados nas quatro paredes. E não podemos ser assim. A característica da igreja é uma característica proclamatória. Que Deus mude esta realidade. Vamos mais adiante ainda dentro desse ponto, meus amados, que diz assim: assim, no final do tópico, assim os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, nas aldeias, nas cidades, e a igreja se multiplicava dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor. Destaco apenas 2 pontos aqui para nós. Todo ajuntamento de crente é uma igreja. Quando ele diz que os discípulos plantaram igrejas nas aldeias, nas cidades, né, nas circunvizinhanças, todo ajuntamento de crente é uma igreja. Você pode plantar uma igreja, não no sentido de estar à frente dela, de ser um pastor presidente, de ser a peça principal, mas você pode plantar uma igreja. Você pode plantar uma igreja dentro da sua empresa onde você trabalha, dentro da escola onde você trabalha, dentro do hospital onde você trabalha. Você pode plantar uma igreja dentro da penitenciária, sendo você ali um policial, um agente carcerário. Você pode ser um plantador de igreja. Um ajuntamento, onde tem um ajuntamento de crente, ali está plantado uma igreja. Você pode ser um plantador de igreja. E quando eu digo isso, que todo ajuntamento de crente é uma igreja, eu não estou fazendo apologia ao movimento dos desigrejados, não, de maneira nenhuma.
Eu não estou fazendo apologia, não estou sendo um apoiador da teologia dos desigrejados, que pregam que não precisamos estar mais dentro de um templo, não precisamos nos reunir dentro de uma casa de oração. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou apenas elucidando, fazendo-se mais claro o que é uma igreja. Onde houver um ajuntamento de crentes, ali tem uma igreja. Mas não caio nesse erro de que não precisamos mais congregar. Precisamos sim, precisamos estar em comunhão, precisamos estar próximos, precisamos estar em uma amizade, em um laço. Porque o que o diabo quer é nos separar, meus amados. É separar um para cada lado, de maneira que fica mais fácil dele nos atingir. Mas ao passo que nós nos aproximamos, nós nos fortalecemos cada dia mais. É antibíblico, meus amados, a questão dos desigrejados. Chega a beirar o diabólico, assim eu creio. Chega a beirar o diabólico essa doutrina, este ensino de que não precisamos mais congregar. Precisamos sim estar no templo, na casa do Senhor. Louvado seja o Senhor para todos sempre. Vamos mais adiante. O segundo subponto diz: o ensino, fazer discípulos, a pregação, o ponto de partida. Agora o ensino, fazer discípulos. O discípulo começa quando pessoas aceitam o discipulado, né? O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá frutos. Não foi assim que aconteceu no dia de Pentecostes? Pedro se levantou dentre as 120 pessoas, cheio do Espírito Santo, e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus. Resultado: quase 3.000 pessoas se converteram. E agora, o que fazer? Resposta: ensinar, ensinar e ensinar. É lindo, irmãos, é lindo. O reino de Deus é lindo. Imagine aqueles quase 3.000 bebês, espiritualmente falando, soltos por eles mesmos. Ia dar muito errado, não é, irmãos? 3.000 bebês recém-nascidos, sozinhos. Ia dar errado. Mas o que nos orienta a Bíblia? Ensinar, ensinar, ensinar. Até quando? Até a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei aqui um ponto que diz: crer, aceitar a Cristo é a centelha, é o pontapé inicial, é o início, é o começo. Crer é o pontapé inicial. Depois tem o processo de amadurecimento, o processo do crescimento, o processo de nos aprofundarmos. Lembra do sentimento de Paulo? Conhecer mais a Cristo, instigar o novo convertido a conhecer mais o seu Cristo, a conhecer mais o seu Salvador, a conhecer mais o seu Mestre, ensinar acerca de Cristo para essas pessoas. Aceitar é apenas a centelha, o começo. Tem o passo seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Agora eu pergunto: ensinar o quê? Nós vamos ensinar esse novo convertido, ensinar o quê? A Bíblia responde. A Bíblia responde. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 12. Acompanhe lá comigo, Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Hebreus 5:12, diz assim a palavra do Senhor: porque, devendo já ser mestres pelo tempo
ainda necessitais de que vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Vou interpretar aqui para os irmãos esse pensamento que eu quero trazer para nós. Alguém aceitou a Cristo, é um novo convertido, é um recém-nascido. Nós vamos ensinar o que para eles? Os rudimentos da fé. Nós vamos ensinar a base daquilo que nós cremos, a base daquilo que nós vivemos. Então nós vamos ensinar a respeito da fé, nós vamos ensinar a respeito do pecado, nós vamos ensinar a respeito da salvação, da santificação, da justificação e etc, etc, etc. Esse é o tipo de ensino que nós vamos dar ao novo convertido. Fazer ele agora, essa mente, esta criança, compreender estas verdades a respeito do pecado, da fé, da justificação, da santificação e assim por diante. Esses são as bases da nossa fé. Mas o texto que eu li diz que o tempo se passou e aqueles crentes não tinham amadurecido. Os crentes lá, os hebreus, o escritor escrevendo aos hebreus, o tempo tinha se passado e aqueles irmãos não tinham crescido, não tinham evoluído, de maneira que era sempre necessário estar falando as mesmas coisas, os rudimentos da fé. Quando ele diz que pelo tempo que passou, se eles tivessem se interessado, já seriam mestres, louvado seja o nome do Senhor. E assim tem, irmãos, muitas pessoas que não amadurecem na fé, não crescem, não se fortalecem. Qualquer coisinha eles se desvanecem, qualquer palavra ele já quer desistir, qualquer ali adversidade ele já quer abandonar a fé. É menino, é inconstante. Então, como eu disse para os irmãos, o discipulado se divide em dois: o novo convertido e aquele que está na igreja. Então tem mesmo pessoas que têm muito tempo de igreja, de fé, não amadureceram ainda, e nós precisamos amadurecer. Mas tomando como ponto aqui o novo convertido, o que ensinar para eles? Os rudimentos da fé. Falar sobre a fé, falar sobre o pecado, justificação, santificação e outras tantas verdades ao coração desse novo convertido. Como eu já falei, é formar Cristo nas pessoas. Gálatas capítulo 2, versículo 20, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Formar Cristo nas pessoas, ensinar a elas serem parecidas com Cristo, ter a mente de Cristo, não prosperidade, não riqueza, não projetos para esse mundo, ensinar a elas a serem parecidas com Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Continuando ainda, a igreja está perdendo a essência pela exposição da Escritura, preferindo o misticismo. Hoje, meus amados, nós vemos até como um certo jargão. O culto foi tão frio, o culto não teve o poder. Mas por que um culto frio? Porque não teve o mover, não teve, sabe, aquela euforia. Foi culto frio. E a igreja está desejosa por essas coisas, meus amados. O sobrenatural, o misticismo, uma visão. Ah, meu Jesus do céu, misericórdia, irmãos. Tem hora que dá vontade tão grande de ir para o céu, porque eu não suporto mais essas coisas, irmãos. Eu não suporto mais contemplar o que estão fazendo com o Evangelho. E a grande massa de pessoas desejosas por essas coisas, meus amados. E aquele que
está ali firme, ainda pregando o Evangelho, está como que nadando contra a maré. Por isso é a minha oração que Deus levante mais homens e mulheres compromissados com a palavra de fato e de verdade. Então, infelizmente, a igreja ela está deixando a exposição fiel das Escrituras. Muitos lugares, meus amados, já não tem mais a exposição. A palavra ela está sendo suprimida ali a 10 minutinhos, 15 minutinhos. O resto é louvor, 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 louvor. Louvor antropocêntrico. Louvor que só toca no emocional das pessoas. Louvor que só toca no ego das pessoas. Louvor que só massageia a carne, irmãos. Misericórdia. E nós precisamos, como igreja do Senhor, manter essas coisas. Para que tenhamos um discipulado eficiente, nós precisamos priorizar a palavra do Senhor. Continuando, meus amados, no terceiro ponto diz assim: pregação e ensino. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo de Deus. Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Por isso que as reuniões de escola dominical e os cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar, trabalhar, moldar o caráter cristão nas pessoas, crianças, adolescentes, jovens e adultos, que imitem a Cristo em suas vidas. Essa é uma das nobres missões da Igreja de Cristo. Eu vi uma frase que diz assim: a escola forma, o pecado deforma, a palavra transforma. Vou repetir: a escola forma, o pecado deforma, a palavra transforma. Transforma uma velha natureza em uma nova natureza, uma velha criatura em uma nova criatura. É um cidadão desta terra para um cidadão do céu. É alguém que estava como escravo do pecado, agora é livre em Cristo. A palavra transforma a vida de uma mente doentia pelo pecado, pela mente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, a igreja ela tem esse papel de formar as pessoas ou transformar as pessoas na imagem de Cristo, o caráter de Cristo nela. E essa é a essência e não podemos abrir mão disso. Vamos para o nosso terceiro tópico da nossa lição. O terceiro tópico diz assim: o discipulado com pessoas de outras culturas. O discipulado com outras pessoas de outras culturas. Aqui é um ponto delicado, meus amados. Um ponto delicado. Por isso que nós precisamos tanto do Espírito Santo para não errarmos e fazermos aquilo que é certo. Mas vamos mais para frente que você vai entender. O primeiro ponto diz: a pregação para os seus irmãos. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas e recebiam a palavra. Porém, os outros rejeitavam. Ou seja, a prioridade dos apóstolos eram os judeus e desprezando as demais pessoas, é o que diz a nossa lição. Os apóstolos desejavam que os seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio da lei de Moisés com o fenômeno da conversão entre os gentios se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus hebreus e helênicos. Isso está em Atos, no capítulo 6, versículo 1. O derramamento do Espírito
na casa de Cornélio e o concílio de Jerusalém, o evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para que a igreja crescesse. Então vamos lá. Os desafios que hoje nós enfrentamos em relação à palavra, o evangelho e a cultura, esse desafio de conciliar, de harmonizar, né, entre uma e outra, esse desafio que hoje temos existe desde muito tempo, desde os tempos dos apóstolos, né? Desde tempos atrás nós já vemos essa dificuldade. Imagine na mente de um judeu ter que pregar, meus amados, para um gentio. Você lembra daquela passagem do apóstolo Pedro, que ele tem uma visão, ele está ali no terraço da casa, ali em cima, na parte de cima da casa, e ele tem uma visão de um lençol descendo com muitos animais, e ele vê os animais que para os judeus eram imundos, e uma voz dizia: Pedro, mata e come. Não, Senhor, nunca entrou na minha boca coisa imunda. E a voz disse pela segunda, disse pela terceira, e ele sempre relutante. Só que depois ele foi descobrir que aquela visão que ele estava tendo dos animais impuros estava se referindo aos gentios. Cristo, ou Deus, querendo alcançar também os gentios. E ao passo que Deus se revela para Pedro, ele também se revela para Cornélio. Até que Deus manda que Pedro vá até lá, a casa de Cornélio. Interessante que quando Pedro vai se aproximando, ele ainda dá uma palavra um tanto quanto dura para Cornélio, pelo fato de Cornélio ser gentil. E aquele homem gentil, de coração quebrantado, até tenta se ajoelhar aos pés de Pedro. E ele disse: levanta, homem, porque eu sou homem como tu. Mas você observa a dificuldade dos judeus, no caso agora Pedro, tentando conciliar o evangelho, ou aquilo que a mente dele tinha em relação aos gentios. Não foi fácil. Foram dificuldades, assim como também hoje nós enfrentamos, meus amados. Tentando aqui trazer como ponto para nós, aqui eu coloquei, né? Entre os judeus hebreus e os helênicos, eles não se davam bem. A ordem incluía os gentios. A ordem do evangelho incluía os gentios. Qual é a ordem para nós? Ide por todo o mundo. E nós sabemos que cada país tem a sua cultura. Nós sabemos que cada local tem a sua cultura, tem o seu estilo de vida. E a palavra precisa entrar nestes lugares. Veio agora aqui a minha memória, quando o apóstolo Paulo estava ali em Éfeso. Né? Ele pregou a palavra com tanta autoridade do Espírito Santo, e aquelas pessoas se converteram que eles acabaram queimando os livros que eles tinham e se utilizavam para fazer magias. Olha a cultura daquele povo. Era um povo que ia para o lado do misticismo. Era um povo que ia para o lado da adivinhação. Era um povo que ia para o lado do oculto. Era a cultura deles. Mas entrou o evangelho e modificou. Entrou o evangelho e transformou aquela cultura. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olha o desafio da igreja hoje. Esse tanto de cultura que nós temos, essa quantidade enorme de pensamentos, de ideias, de anseios. Por exemplo, meus amados, em um lugar que existe a igreja e tem um irmão, e isso é beira de praia, e o irmão tem a sua subsistência, é o bar. A subsistência do irmão é um bar, o meio de vida dele é aquele bar. Ora, se é um bar, se ele está na beira da praia, ele tem que vender cerveja. Cerveja que vai trazer prejuízo para a vida das pessoas. Se é um bar, se ele vende cerveja, tem que ter música. Música mundana.
música, né, que é contrária à vontade do Senhor. E agora, como harmonizar isso? Você percebe a dificuldade? Por isso, meus amados, que nós precisamos, como plantadores de igreja, como discipuladores, termos o Espírito Santo, visto essas dificuldades da cultura, de como as pessoas estão vivendo ali naquela determinada localidade. Mas vamos lá, eu trouxe apenas esse exemplo para despertar a nossa reflexão. Eu quero destacar aqui alguns pontos ainda. Quando diz aqui no final desse tópico que eu li, que o derramamento do Espírito na casa de Cornélio, o concílio em Jerusalém, o evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. Nós vemos ali os gentios se convertendo a Cristo. Só que os judeus tinham aquela ideia da circuncisão, que os judeus, todo judeu, a partir do 8º dia, ele tinha que se circuncidar. E na mente dele, os judeus também, ou os gentios, teriam que participar dessa circuncisão. E tem uma polêmica. Alguns irmãos vêm de lá para cá, de Jerusalém, lá para as cidades dos gentios, e tentam imprimir essas coisas neles. O apóstolo Paulo diz que não precisa. Aquilo faz parte dos judeus, os gentios não precisavam passar por aquela situação ali. Veja a dificuldade, irmão. Aí o apóstolo Paulo ensina muito bem os nossos irmãos ali a respeito dessas questões. E houve ali um concílio para decidir. E agora, o que nós vamos fazer em relação a isso? Os gentios precisam se circuncidar ou não? Aí chegaram a um relatório e deram ali um relatório ao que nós encontramos aqui nessa referência cadê meu Deus? Aqui em Atos, no capítulo 15, está aqui a resposta que eles deram em relação a essa dúvida sobre os gentios precisam ou não circuncidar-se, ou o que eles precisam fazer, visto que agora eles estão na família de Deus, mas não são judeus, são gentios. Lá nós vemos a resposta. Mas eu quero trazer mais algumas coisas aqui para nós ainda, meus amados. Os gentios foram batizados, questões acerca da circuncisão, né? Por exemplo, imagine para um judeu que não tinha um afeto pelos gentios, agora saber que o Espírito Santo visitou os gentios, coisa que eles tiveram a experiência no Pentecoste. Algo que aconteceu no dia do Pentecoste com os judeus, aconteceu agora com os gentios. Imagine a loucura na mente de um judeu vendo aquilo. E ainda mais a questão da circuncisão. Vamos lá. Aqui nós temos um problema delicado em relação à cultura. Por que, meus amados? Imagine uma cultura onde é permitido, é lícito um homem ter 7 mulheres. Mas uma coisa que eu aprendi por esses dias eu não sabia. Um homem pode sim, nessa cultura lá, ele pode ter sim, até 7 mulheres. Mas o que ele der para uma, ele tem que dar para outra. Se ele tiver 5, ele tem que dar as mesmas coisas para as 5. Se ele não conseguir, ele vai ser punido por isso. Então não é o simples fato de eu estar numa cultura que permita isso, que qualquer homem pode ter 7 mulheres. Não, ele tem que conseguir suprir as necessidades de todas elas. Se for 2, para as 2. Se for 3, e assim sucessivamente. E agora, com relação ao evangelho entrando em um lugar desse, meus amados. Imagine que um homem, casado com 3 mulheres lá se converte a Cristo. Como orientar essas pessoas? Olha a dificuldade de orientar. Imagine se nós estamos num local onde o meio de vida é a prostituição. No tempo de Paulo era assim. A prostituição era aberto.
As pessoas ganhavam vida se prostituindo. Imagine, o evangelho agora entra, alguém rende-se ao Senhor, quer ser crente, quer ser discípulo do Senhor, mas o meio de vida dela é a prostituição. Não tem outra coisa a não ser a prostituição. Como orientar? Você percebe a dificuldade, mas tem meios, irmãos. Tem meio de conciliar tudo isso, e o Espírito Santo é quem nos conduz para isso. Por isso nós precisamos tanto do Espírito Santo nessa questão deste concílio, fazer a conciliação entre o Evangelho, a transformação e a questão da cultura. Quero destacar mais aqui algumas coisas, meus amados. Eu deixei bem aqui assim. Por exemplo, pode ou não pode tatuagem? O cristão pode ou não pode tatuar-se? É uma cultura, mas pode ou não pode? O brinco, o cristão pode usar brinco, pode não ter brinco? Beber, o cristão pode beber? Alguém diz, não, é só uma latinha, não faz problema nenhum. E uma mentirinha pequena, uma mentirinha grande, tem diferença? Eu roubar 1 milhão e roubar R$2, tem diferença na mente de Deus? E aquela questão que fala de um abismo chamando o outro? E a questão do fermento que diz, um pouco de fermento leveda toda a massa? Mas a pergunta que eu deixo aqui é, pode ou não pode tatuagem? O cristão pode usar tatuagem? O cristão pode usar brinco, piercing? Não, pode usar brinco. Tá bom, então se pode usar brinco, então eu posso botar um alargador? Eu posso furar aqui o queixo e botar um negócio atravessado, como cristão, como servo do Senhor? Se pode o brinco, né? Eu posso então colocar aqui aquele negócio que as pessoas estão usando hoje. Eu sei que são poucos, né? Fica um calo aqui. Eu, como cristão, eu posso tirar essa parte aqui. Eu posso encher a minha orelha de brinco, de piercing. Eu posso pendurar um negocinho aqui no meu nariz. E com relação à bebida? Eu posso beber ou não posso beber? É só uma latinha? Tá, pode uma latinha? Pode, uma latinha pode. Ah, então se pode uma latinha, então eu posso fumar um pequeno cigarro de maconha. É só um pedacinho, não vou ficar malucão não, é só para ficar mais zen. Você percebe, meus amados, a dificuldade da coisa? E essas permissões, essas brechas que vão se abrindo, e é precedente para quedas, meus amados. Só Deus para ter misericórdia. Outra coisa, e aí as mulheres podem usar calça? A mulher cristã pode usar calça ou não pode usar calça? Se a mulher pode usar calça, o homem pode usar saia? Pode ou não pode? Por que o homem não pode usar saia? Por que a mulher que usa saia pode usar calça e o homem que usa calça não pode usar saia? As danças, né? Você que gosta, meu amado irmão, eu posso estar tocando num ponto aqui muito delicado. As danças na igreja. Pode ou não pode? O cristão pode dançar? Se pode dançar o funk, por que não dança um forró? E agora, irmãos? Cultura. E infelizmente muitas dessas coisas estão entrando na igreja. Com aquele argumento de que isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. A Bíblia diz, meus amados, que nós somos nova criatura. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo que nós não devemos entrar na forma do mundo. Não vos conformeis com este mundo. Não sejam parecidos com este mundo. Não vivam como o mundo. Sejam distintos, sejam diferentes. E tantas outras coisas que envolvem a igreja e uma cultura. E você observa que a igreja abriu as portas mesmo e o mundo está entrando com vontade, a ponto de líderes dizer que pode beber, isso é natural, se for na sua casa pode beber tranquilo. Ainda tem alguns pontos para ressaltar, meus amados.
Em João, no capítulo 14, no versículo 19, anote aí, a Bíblia diz que nós temos uma cidadania celestial, uma cidadania do céu. Se aqui na terra cada cultura tem o seu estilo, cada local tem a sua cultura, o céu também tem a sua cultura. O céu tem o seu estilo de vida. O céu tem as suas práticas. E é isso que nós devemos, como servos do Senhor, aprender, viver e ensinar. Ensinar as pessoas a serem como cidadãos dos céus. A cultura de um cidadão do céu. Por exemplo, Romanos 12, 2, como eu citei. Não vos conformeis com esse mundo. O mundo tem uma cultura. O mundo é cidadão do mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos nova criatura. Nós somos distintos do mundo, irmãos. Devemos ser distintos. Que Deus julgue a mim. Que Deus julgue a você. Que Deus julgue a todos nós. Mas o esforço sempre será no sentido de ser, ou me adequar, ou nos adequar, segundo aquilo que está escrito na palavra do Senhor, meus amados. Uma bela de uma reflexão, não foi? Vamos continuar aqui. O terceiro ponto da nossa lição. Não, nós estamos estudando o terceiro ponto. Nós vamos para o segundo subponto do terceiro ponto. E diz assim a palavra do Senhor. A expansão para os gentios. Note que o evangelho começou ali, entre os judeus. Veio a perseguição, a diáspora, né? A dispersão dos judeus. Enquanto eles iam se espalhando, eles iam pregando. E dentro desse contexto também de expansão do evangelho está o apóstolo Paulo, que foi levantado especificamente para os gentios, que tinham uma cultura totalmente diferente para os judeus. Então a palavra começou com os gentios, visto que ela é expansiva, o reino é expansivo, eles foram até os judeus. Vamos para a leitura, que diz assim: o discipulado começa quando as pessoas... Não, estou lendo o contrário, estou lendo já o que eu já li. Vamos aqui para o segundo ponto, o segundo subponto do terceiro ponto, que diz a expansão para os gentios. A igreja não poderia fugir dos gentios. Olha só, percebeu? Pois alcançá-los era a promessa de Cristo registrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8. Ide por todo o mundo, ou seja, alcancem os gentios. Ele continua dizendo, os apóstolos seriam testemunha de Cristo não só em Jerusalém, mas passariam pela Judéia, Samaria, para chegar aos confins da terra. Por isso, nosso Senhor levantou um homem tenaz e valente, separado para ser apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. Nesse aspecto da expansão, Cristo, ou Deus, no seu plano, alcançando os gentios, levantou alguém com força, como diz a nossa lição, tenaz, valente, separado especificamente para os gentios. E nessa missão do apóstolo Paulo, ele discipulou, ele pregou para as pessoas, ele discipulou pessoas oriundas de outras culturas. E eu destaco aqui para nós, meus amados, alguns pontos. Cristo não faz acepção de pessoas. Cristo não faz acepção de pessoas. Ele ama o preto, o branco, o rico, o pobre. Ele ama aquele que tem dinheiro, aquele que não tem dinheiro. Ele ama a todos. O amor de Cristo não faz acepção de pessoas. Sua igreja também não pode fazer distinção. Não pode fazer distinção. Não pode pregar somente para uns e abandonar os outros. Olhar com dedicação somente para uns e desprezar os outros. Ora, se a igreja reflete Cristo e Cristo não faz acepção de pessoas,
É natural que a igreja também não faça acepção de pessoas. Elas possam alcançar a todos. Só quero fazer aqui uma ressalva nesse ponto, sobre a questão da teologia inclusiva. Dizer que o amor de Cristo ele não faz acepção, ele alcança a todos, é uma coisa. E pregar uma doutrina da inclusão é outra coisa. Porque a doutrina da inclusão faz com que eu venha a Cristo, mas permaneça na mesma prática. Eles dizem, o que importa é o amor que Cristo tem por ti. Ora, mas a Bíblia diz que se nós amamos a Cristo, nós vamos obedecer a Ele. Então, se eu venho a Cristo e antes vivia no alcoolismo, eu não posso permanecer no alcoolismo. Se antes de conhecer a Cristo eu era um drogado, vivia uma vida nas drogas, hoje eu quero servir a Cristo. Imagine Cristo drogado, irmãos. Imagine Cristo bêbado. Imagine Cristo no homossexualismo. Cadê a santidade? Onde está a santidade de Deus? E é o que a teologia inclusiva prega. Se você é lésbica, continue no seu lesbianismo. Sirva ao Senhor no seu lesbianismo. Se você é homossexual, continue no seu homossexualismo. É isso que a teologia inclusiva prega. Se você se droga, continue e sirva ao Senhor. Deus te ama assim, Ele te fez assim, Ele te constituiu assim. E esse não é o caminho, meus irmãos. Não é. O Evangelho transforma. O Evangelho altera tudo, meus amados. Pensamento, vontade, desejos. O Evangelho de Cristo, ele é transformador. Aqui abro um pequeno parênteses e já fecho, dizendo assim: a Bíblia já nos alertava que para os últimos dias o povo cercar-se-ia de mestres segundo os seus desejos, segundo suas vontades. Se eu vivo nas drogas, eu quero um líder que me apoie na minha droga, ou na droga que eu uso. E isso, meus irmãos, está cada vez mais visível aos nossos olhos. Líderes que apoiam o pecado das pessoas, dizendo que Deus é amor e aceita elas do jeito que é, mas na verdade não é assim. Imagine alguém que rouba. Imagine alguém que rouba. Ele vai permanecer na prática do roubo. E agora ali a vida de Zaqueu: Senhor, a partir de hoje eu vou devolver 4 vezes mais daqueles a quem eu defraudei. Isso é o Evangelho transformador. Vamos mais adiante, meus amados. O terceiro subponto diz assim: o discipulado numa cultura diferente. Nós já tocamos em muitos pontos aqui, você pode perceber. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método de ensinar o Evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes incompatível com o Evangelho. Na maioria das vezes incompatível com o Evangelho. Com Paulo, aprendemos que a proporção que absorvemos o Evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Nós encontramos Filipenses 4, versículo 8 e 9, Colossenses 3, versículo 2, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo, diz o Senhor dos Exércitos. Isso está em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Então, a lição está dizendo que à medida que alguém vai sendo encharcado pela palavra, a proporção que alguém vai sendo encharcado pela palavra é a mesma que ela vai passando por uma transformação. Então há um processo, meus amados, na vida de um novo convertido. Há um processo. Todo dia há uma mudança, todo dia uma transformação. E eu estou falando agora no aspecto de alguém que discipula.
O discipulador não pode ser alguém impaciente, querer que de um dia para a noite Cristo seja gerado naquela pessoa, querer que um dia para a noite a vida daquela pessoa, como nós dizemos, mude da água para o vinho. Não, é um processo, tem um tempo, tem um período para aquela transformação acontecer. É bem verdade que, como no caso de Zaqueu, a questão do furto foi de imediato, mas em outras áreas nós cremos que não foi de imediato. Outras áreas da vida dele foi sendo alterado com o passar do tempo. Então nós precisamos ter paciência em relação aos novos convertidos. Aqui no final, meus amados, diz, não por força nem por violência. Exige paciência daquele que discipula e da igreja. A igreja tem que ter essa percepção, a igreja tem que ter essa sensibilidade de esperar que o Espírito Santo possa trabalhar na vida da pessoa. Não sei se você lembra, em lições passadas eu disse sobre aquele pensamento de pessoas que estão na igreja e outro que entra e sai na igreja. 3 meses na igreja, 3 meses fora, 3 meses na igreja, 3 meses fora. E o que está aqui dentro diz, eu vou contar no dedo o dia que essa pessoa vai se desviar da igreja de novo. Então já nem mais acredita, já nem mais crê que aquela pessoa possa ficar na igreja, ter a sua vida de fato transformada e a partir daquilo viver constantemente na presença do Senhor. É alguém que não tem paciência, e a igreja está assim, sem paciência com os outros, com os novos convertidos. E todo aquele que discipula precisa ter paciência, meus amados. A igreja precisa ter paciência com os novos convertidos, em saber que tudo é um processo, e é um processo que demanda tempo. Vamos para a nossa conclusão, meus amados. Que lição profunda, né, meus irmãos? Grande, muitos detalhes, muitas coisas aqui para a nossa vida. Então, a conclusão diz assim: o discipulado leva em conta a pregação e o ensino. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas à nossa. Nossa no sentido de céu, no sentido de cidadão do céu. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. É saber que alguém que vai lá em um local, né, onde uma cultura é diferente, tem que ter toda uma sabedoria dada pelo Espírito Santo. Quem lembra o apóstolo Paulo lá em Atenas, onde ele foi passando e tinha muitas estátuas, muitos ídolos, e ele viu um espaço dizendo ali, reservado, né, ao Deus desconhecido. Então, a partir daquilo, ele começou a pregar o Evangelho, e o Evangelho foi plantado ali, pessoas foram salvas, e ele discipulou ali pessoas, né, mesmo com uma cultura diferente. Mas o Espírito Santo de Deus lhe deu sabedoria, e nós também precisamos, meus amados, para lidar com essas questões inerentes ao discipulado, a questão da evangelização no trabalho da igreja como um todo. Continuando, o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos mostra, ou ele nos usa, o Espírito Santo nos usa como instrumento e convence o ser humano do seu real estado. O ser humano convence as pessoas do seu real estado. Mesmo com uma cultura diferente, o Espírito Santo vai trabalhar na mente, no coração daquelas pessoas. Eu deixo aqui uma frase que Deus colocou no meu coração. Uma frase que diz assim: as culturas devem submeter-se à palavra de Deus, nunca o contrário. As culturas devem se submeter à palavra de Deus, não ao contrário.
E infelizmente é o que nós vemos hoje, meus amados. A Bíblia se rendendo aos caprichos dos homens. A Bíblia se rendendo aos anseios dos homens, quando na verdade os homens devem render-se à palavra de Deus, viver conforme ela estabelece, e não amoldar a Bíblia segundo a nossa vontade, mas a nossa vontade sendo moldada pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, nesse final de aula, e que aula maravilhosa, que aula extraordinária, grande, mas muito edificante, meus amados. Eu quero apresentar para você, e você está vendo aí na tela, esse curso, né, que nós estamos divulgando aqui, vendo, meus amados, a necessidade de um aprimoramento, a necessidade de sermos mais profundo, termos ali a dinâmica, a orientação, para sermos professores mais qualificados, meus amados. Nós estamos aqui apresentando este curso, porque este curso de professor inesquecível da EBD tem como propósito isso, né? Orientar os professores de escola dominical, superintendentes de escola bíblica dominical, para que nós venhamos sair da superficialidade e sejamos mais produtivos no reino do Senhor. Eu te convido, meu amado, a clicar no link que está aí na descrição e você conhecer um pouco mais. Aproveite enquanto este curso está num valor bem acessível, né? Pode ser até dividido aí no cartão, e você será com certeza abençoado, meu amado. A sua vida será transformada em nome do Senhor Jesus Cristo. Visite lá, dê uma olhada, e se você se interessar, com certeza será bênção para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, aqui eu me despeço e desejo a você tudo de bom da parte de Deus. Que você continue firme e forte. Jesus está voltando, e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Amém e amém.